pelas suas maravilhas. Que não há outro como o Senhor, não há outro como o Senhor, digno de ser adorado e glorificado. Glória ao teu nome, adorado e eternamente seja dado glória ao teu nome. Amém e amém. As crianças, as professoras, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Santo é aquele que vive e reina eternamente. E aí, meu amigo? Só você que veio hoje, não, a Isabel também veio ali. Hoje vai ter uma coleguinha lá em cima na sala de aula. Pelo menos uma. Vamos abençoar as nossas crianças. Vem cá, Isabel, vamos orar por você. É bonitinho. Vamos abençoar as nossas crianças. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos abençoar as nossas crianças, abençoar as nossas professoras. Clamamos ao Senhor, Pai, lá sobre abençoar o Azar, a Isabel, abençoa também Pai João. Que o Senhor possa abençoar todas as crianças, Senhor, aquelas que não puderam vir hoje por causa do Dia das Mães. Nós queremos, ó Pai, abençoá-las. E pedir mesmo, Senhor Pai, que o Senhor capacite as nossas professoras a cada dia, que o Senhor venha, ó Pai, renovar a saúde da Heloísa, ó Pai, que ela possa, assim, ó Pai, recuperar completamente da dengue e que o Senhor possa restaurar em nome de Jesus. Pai, nesse momento também queremos pedir a Tua bênção sobre a vida do pastor Alain. Continua a restaurar o Teu servo, que pela glória do Teu nome já está em casa, também se recuperando da dengue, e em especial, ó Pai, pela vida do Senhor Paulo, Pai do nosso irmão José Negali, que o Senhor possa, ó Pai, estar com ele naquele hospital, que o Senhor possa estar mesmo, ó Pai, guardando e consolando esta família, e ao mesmo tempo, ó Pai, cuidando da vida do Senhor Paulo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Juliana pediu para a gente estar orando pelo São Paulo, pai do Pegário. Ele foi internado agora pela manhã e os médicos já chamaram os filhos. Quando assim não é um bom sinal. Mas o Senhor é poderoso. Amém. Acima de tudo, nós queremos o poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estava pensando aqui, durante essa semana, em que palavra eu ministraria hoje. E eu sempre gosto de ministrar o Evangelho, porque ele é a verdade de Deus. Mas eu pensei e o Senhor foi trazendo no meu coração. Como hoje é Dia das Mães, eu pensei em trazer uma palavra para os Dias das Mães centrada no Evangelho. Então que essa palavra sirva para as mães, mas sirva também para os pais. Sirva para todos aqueles que estão aqui, que ainda não experimentaram a maternidade ou a paternidade, mas têm o desejo. Então eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis. Aleluia. Gênesis capítulo 30. Nós vamos ler dois textos hoje. Gênesis 30. Vou dizendo aos irmãos os versículos que vamos ler. E depois nós vamos para 1 Samuel, capítulo 1. Então, Gênesis 30, nos versos 1 e 2. Acharam? Sim? Amém. Então, Gênesis 30, versos 1 e 2 primeiro. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Agora no verso 22 e 24, ainda desse capítulo 30. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concedeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Agora no capítulo 35, versos
16 a 20. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Deus deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Veio as dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás um filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna, que existe até o dia de hoje. Agora vamos a 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. O verso 4. 1 Samuel 1, a partir do verso 4. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Quando Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então me respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, te glorificar, exaltar e agradecer o teu nome. Te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, porque ela é a verdade. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue a nos instruir nessa verdade, que possamos diminuir a cada dia que teu Espírito cresça, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Glorifica mesmo o teu nome também através da pregação da tua palavra, e que possamos ser instruídos para viver na verdade do Evangelho. Nos ajuda e nos capacita, Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, eu ainda que não cumprimentei a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. É interessante que a maternidade é algo muito forte e poderoso. Eu nunca vou ser mãe, então eu não sei como é que funciona essa história. Mas uma coisa eu quero dizer, pela experiência, pelo convívio com mães, a gente percebe o quanto a maternidade é algo forte, o quanto a maternidade é algo íntimo. Imagine carregar um bebê durante 9 meses, né? Na barriga. Milena carregou o primeiro, não achou pouco, não teve mais um. Logo depois. Michele também, né? Bruna também. A gente for olhar aí, a Miriam também, Viviane, Theo, tá lá, Gilene lá atrás, Carminha ali, Dona Sônia, né? Nós temos ali Vânia, Zoraida, tá aqui Dona Ana também, não é? Nós vemos as mulheres que decidiram, Dona Rita lá no fundo, lá, Jaqueline, não pode esquecer não, né? As mulheres que tiveram o desejo de Eliana lá no fundo também, não é? Quem mais? Ah, tem também a nossa irmã, cujo seu nome, Jesus amado.
Maga, como é que pode, Gomes? Você vê que o pastor também esquece. E é isso, irmãos. Como a maternidade é algo forte e algo poderoso. Mas nós precisamos compreender a maternidade à luz da Escritura. Precisamos, e como mulheres, vocês precisam viver a maternidade segundo a Escritura. Então nós temos dois grandes exemplos na Bíblia, Raquel e Ana. E é um pouco disso que a gente vai falar essa manhã, em nome de Jesus. Antes de iniciar a pregação propriamente dita, faremos uma introdução ao tema escolhido para o Dia das Mães. Esses dois textos lidos falam de duas mães diferentes e distintas. Raquel, segundo a Escritura, uma mulher bela e ativa. E Ana, uma mulher que a Escritura não oferece nenhum relato sobre as características, sejam físicas ou até de trabalho. Interessante, não é? Esse contraste começa a nos mostrar e a nos ensinar algumas coisas, e principalmente uma coisa poderosa, necessária, para que a maternidade também seja expressa para a glória de Deus. E isso é o título dessa pregação: a mãe que confia em Deus. Então, em Gênesis 30, nós encontramos Raquel. Ela era filha de Labão, sobrinha de Rebeca, que era esposa de Isaac e a mãe de Jacó. Então Jacó, fugindo de seu irmão Esaú por causa da questão da primogenitura e da bênção que ele usurpa e rouba, ele então vai para a terra de Padã Arã e lá encontra sua prima. De cara ele chega perto dos poços de água. Os pastores estão ali reunidos em volta. Ele faz uma pergunta para os pastores assim: por que vocês trouxeram o rebanho tão cedo assim para beber? Vocês deveriam estar com ele no campo, porque Jacó era pastor de ovelhas. Então, muito interessante que naquele momento eles falam assim: nós estamos todos reunidos para que quando todos os pastores estiverem aqui, nós vamos poder remover a tampa do nosso poço. Então chega Raquel. Jacó já bate o olho nela. Bonita, linda, atraente, vigorosa, robusta, trabalhadora. Jacó falou: que maravilha. Quando ele fica sabendo então que ela é sua prima, né, da família de Labão, ela fala: melhor ainda, estou em casa. Vou querer essa como esposa. E se apaixona imediatamente por Raquel. Trabalha 7 anos para ter Raquel como esposa, que era o dote naquela época. Então o dote dele foram 7 anos de trabalho. E a Bíblia fala que ele amava tanto Raquel que aqueles 7 anos pareceram poucos dias para ele, para que ele pudesse ter então Raquel como esposa. Mas quem engana vai ser enganado. Ele roubou a bênção do irmão, roubou a primogenitura, enganou, usurpou, colheu. Labão, ao invés de entregar a filha Raquel, entrega Léia. E a Escritura diz que de olhos frágeis, talvez não tão bela, talvez não vistosa como Raquel. E é interessante que quando isso ocorre, Jacó fica sabendo disso no outro dia de manhã. Mas o pastor, Jacó não viu ela? Não viu não, irmão. Eu tenho certeza. Porque era costume naquela época a cobertura do véu. Então talvez Léia colocou um véu muito grosso. Jacó não viu o rosto dela. Então, nesse engano, Jacó no outro dia de manhã acorda e fala: o senhor não me deu minha esposa, o senhor me deu outra mulher. Aí Labão fala para ele: não é costume aqui a gente dar a mais nova primeiro, a gente dá a velha e depois a gente dá a mais nova. Aí Jacó trabalhou mais 7 anos. Outro engano. Não foram 2 enganos que Jacó cometeu? Então ele foi enganado 2 vezes. Então trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. Só que Léia, apesar dos olhos frágeis, ela era uma mulher frutífera no ventre. E ela deu vários filhos para Jacó. Então Raquel ficou enciumada, bastante enciumada.
a ponto de dizer a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Qual era então a motivação real de Raquel a ter filhos? Em ter filhos, qual era a motivação principal de Raquel? Maternidade. Fazer concorrência? Maternidade. A Lia, concorrer com a Lia. Eu preciso então do amor do meu marido, então já me ama muito, porque diz a Escritura que Jacó amava mais Raquel do que Lia. Ela já era amada, mas ela precisava ter filhos por algum motivo. E a gente vai conversar sobre isso. Raquel era estéril. Bela, trabalhadora, forte, sagaz, mas estéril. Nós entendemos o coração de Raquel quando nós voltamos um pouco na Escritura e vem lá do campo Rúben, filho mais velho de Jacó com Léia. Chega ele então com as mandrágoras do campo, que segundo a história tinha poder afrodisíaco e também reprodutivo. Então Raquel chega e fala: me dá das mandrágoras do campo. Aí Léia diz para ela: você já roubou meu marido, e agora também quer as mandrágoras do meu filho? Olha para você ver, irmãos, a necessidade que Raquel tinha de se alguma forma mostrar tendo filhos. Ela disse assim: por causa disso, eu alugo meu marido para você essa noite, você vai dormir com ele. Ela comeu das mandrágoras para poder ter filhos. Ela caminhou por atalhos. Percebe que nós também às vezes trilhamos atalhos. Às vezes queremos ter filhos para poder manter o casamento. Às vezes queremos ter filhos não para a glória de Deus, mas criamos filhos para nós mesmos, para a nossa glória. Raquel buscou a glória de si mesma o tempo todo quando ela buscou a maternidade. A motivação não era apenas a maternidade, mas a motivação era que ela tivesse glória. Ela tinha inveja. Interessante notar que a palavra inveja no original hebraico deriva de um verbo adquirir. A gente começa a entender um pouquinho a inveja, né? Porque ela deriva de ter ou de adquirir. Então, o que é inveja? Como é que ela se manifesta? Ela se manifesta em relação a algo que alguma pessoa adquiriu. Seja material, seja emocional, seja sentimental, seja o que for, foi adquirido. Então aquilo causa a inveja. E essa foi também uma motivação errada no coração de Raquel. Raquel então pressiona, depois de comer as mandrágoras. É interessante. Você vê como é que a idolatria é algo sério. Léia foi dormir com Jacó e engravidou de novo. Naquela noite, ela engravidou novamente. E Raquel continuava sem filhos. Imagina como os nossos caminhos e a busca daquilo que nós queremos desvirtua muitas coisas. Rompe com os princípios da Escritura e não permite que as coisas sejam feitas de forma saudável, inclusive a criação de filhos. Raquel então pressiona o seu esposo, dizendo que se ele não desse filhos a ela, ela morreria. A busca de Raquel estava fora de controle, a ponto de Raquel esperar que o esposo resolvesse a situação dela. Primeiro foram as mandrágoras, agora é você, Jacó, que tem que resolver a minha situação. Percebe como transferimos essas coisas? Como colocamos na mão do outro a responsabilidade pela nossa vida, ou pela nossa existência, ou pelas nossas frustrações. A gente faz isso até com Deus. Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Eu não estou entendendo, eu oro tanto, até hoje não tive respostas. Era exatamente o que Raquel estava fazendo. Se Jacó tinha filhos com Léia, por que não teria com ela?
E ela não entendeu que o problema estava nela. Às vezes o problema está conosco. Às vezes a motivação do nosso coração para ter filhos está errada e nós colocamos então a responsabilidade primeiro em Deus, depois quando as coisas não vão bem, nós falamos que os nossos filhos não são bons e nos esquecemos que nós nos colocamos nessa terra, foi uma decisão nossa e nós precisamos assumir as nossas próprias responsabilidades e escolhas. Não contente com a resposta de Jacó, Raquel oferece a sua serva para ter filhos para ela. Mandrágoras, responsabilizar o esposo e agora oferecer a serva. Era um costume daquela época, mas um costume pagão e não cristão. Um desespero que demonstra a verdadeira motivação. Apesar de tudo isso, o Senhor teve misericórdia, lembrou-se de Raquel e deu um filho a ela. Soraya, eu fico pensando no carnal. Não creio de carnal nessa hora aqui. A misericórdia de Deus é tão grande que alcança. Essa é a misericórdia de Deus, irmãos. Essa é a misericórdia que Deus derramou através do Evangelho de Cristo em nós. Apesar de motivações erradas, há possibilidade de arrependimento para a nossa alma e para a nossa vida. Mudança de conduta. Se a minha motivação para ter filhos era a minha glória, era não ficar sozinho, eu vou mudar a minha motivação. Eu vou pedir para que o Espírito rompa com essas cadeias, com essas ataduras que me prendem a essa motivação errada e eu possa então ter a motivação certa. Certa. Mas o nome desse filho demonstra que apenas um filho não era suficiente. O nome dele foi José. O Senhor me acrescente mais um filho. Raquel teve um filho. Ela não pediu um filho para Deus? Deus deu. E ela pediu mais. Que o Senhor me acrescente mais um. Agora eu vou desafiar minha irmã. Agora eu vou ganhar. Minha guerra agora está garantida, minha batalha, minha vitória. Percebe como nós não estamos satisfeitos. Primeiro as mandrágoras, depois o marido era culpado, depois disso ela entrega a serva, e quando ela consegue o objetivo maior de ter um filho, ela fala: me dá mais um. Eu quero mais um. Que o Senhor me acrescente um. Às vezes estamos insatisfeitos. Senão, a razão da vida dela era os filhos. A nossa razão não pode ser nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nosso trabalho, ministério, nada disso. A razão da nossa vida precisa ser Cristo. Nós precisamos cumprir bem os nossos papéis, mas a razão principal da nossa vida é Cristo. Cristo. Deus ouviu a sua petição e lhe deu um outro filho. Mas esse outro filho ocasionou a morte de Raquel. Ao nascimento de seu segundo filho, já morrendo, ela o chama de filho da minha dor, ou filho da minha aflição, que significa Benoni no hebraico. Então Raquel tem o seu pedido satisfeito, tem a sua busca concretizada, mas ao custo da sua própria vida. E a nossa pergunta é: será que ao custo da nossa própria vida vale a pena buscar objetivos que talvez não sejam os objetivos de Deus? Essa é a grande pergunta que fica para todos nós. Será que... Era uma obsessão. Uma obsessão. Então ela colocou aquilo como motivação principal da vida dela: ter filhos. Ter filhos como a irmã teve, muitos. Não valeria a pena isso. Então percebe que Raquel teve filhos por causa de uma motivação errada. Percebemos que aquilo que ela tanto desejou e buscou foi a causa da sua morte. Percebemos que ela queria filhos para a sua própria glória e não para a glória de Deus.
Não queria perder a posição para a irmã, que mesmo não possuindo a beleza que ela tinha, deu muitos filhos para Jacó. Olha para você ver, ela teve um atributo que a sua irmã não teve, ela era bela, e isso não foi suficiente. Que bom que a gente vai começar aí do coração quinta-feira. Deu certo. Deu certo. E essa pregação veio exatamente para dar uma introdução do pouco que é aquilo que a gente vai falar a partir de quinta-feira. Quero dizer para você que o primeiro ídolo de Raquel era então ser igual à sua irmã, ela já tinha a atenção de Jacó, ela era mais bonita que a irmã, ela era mais amada que a irmã, e ela queria ter aquilo que a irmã tinha, aquilo que a irmã adquiriu, que era filhos. Quando ela teve, ela pediu mais um. Eu quero te falar que não deixe que os ídolos se acumulem no seu coração, porque quando um tomba, a realidade é que o outro se levanta. Se nós não tivermos Cristo como o princípio maior da nossa existência. Raquel era idólatra em suas atitudes. Por isso, ela substituía os ídolos que havia nela. A todo momento. Voltando um pouco mais na história dela, primeiro ela furtou os ídolos da casa do pai. Depois queria um filho. Depois o filho queria outro. Percebemos que querer ter filhos com motivações erradas pode trazer dor e sofrimento no lugar de alegria e paz. Até porque os filhos também vão nos entristecer. Não é só alegria. Se a motivação para ter filhos foi não ficar sozinho, ou que o casamento não ia bem, e eu vou ter um filho para que meu casamento se renove, eu quero te pedir esta manhã: arrependa-se. Arrependa-se. E passe a enxergar os seus filhos como dádivas preciosas de Deus, como herança do Senhor, que eles são, como diz a Escritura, flechas na aljava do valente para atirar ao longe. Mas eu quero te dizer, a flecha não vai ficar guardada a vida toda. Por isso que Deus chama filhos de flechas na aljava do valente. Vai ter uma hora, mãe, você vai precisar pegar a flechinha, colocar no ar e atirar bem longe. Nós estamos preparando bem as nossas flechas. Estamos afinando ela direitinho para ela romper com o atrito do ar. Nós estamos preparando as nossas flechas para sobreviverem longe de nós, ou nós estamos preparando as nossas flechas para ficar dependentes de nós? Como é que nós estamos agindo com os nossos filhos? Como é que nós estamos agindo no nosso trato, no nosso ensino, na nossa educação? Estamos protegendo excessivamente ou estamos também largando para lá excessivamente? Evangelho é equilíbrio, e equilíbrio é a Escritura, e a Escritura nos ensina assim: ao levantar, ensine o seu filho, ao se sentar para comer com ele, ensine o seu filho, ao deitar, ensine o seu filho, seja andando, seja trabalhando, seja fazendo o que você está fazendo, ensine o seu filho o princípio da Escritura de Deus. Prepare o seu filho para ser uma flecha certeira, que vai atingir um alvo e um objetivo ao qual ele foi criado, que através das atitudes e da vida dele, o nome de Deus seja glorificado. Aleluia! Expectativas erradas movem o coração para desejos e decisões erradas, o que também pode afetar a educação e a criação desses filhos, gerando comportamentos e pessoas desajustadas. Não queira filhos para suprir carências, desejos ou afetos. Crie filhos para a glória de Deus. Aí você me pergunta assim: como, pastor? Boa pergunta, né? Vamos te responder pela Escritura? Nesse texto, em Samuel, encontramos uma situação parecida com a anterior. Um homem com duas esposas e uma delas, Ana, era estéril. O caso é o mesmo. O caso é exatamente o mesmo. E interessante que a estéril era quem mais Eucana amava. Exatamente igual a história. Mesma coisa. Penina tinha vários filhos, assim como Leia. Por causa disso, vendo que Ana era mais amada, Penina vivia insultando e provocando a sua rival.
Não havia provocação por parte de Leia, lembra? Mas aqui havia, além da esterilidade, além de tudo isso, de ter muitos filhos, ela provocava insistentemente a sua rival. Ana subia com seu esposo para adorar o Senhor anualmente, como toda a família. Percebe-se de forma imediata pela sua atitude que Ana não culpou ou tentou transferir a responsabilidade da sua esterilidade para ninguém. Ela não culpou Eucana, ela não pediu mandrágoras no campo, ela não tentou atalhos, ela não tentou subterfúgios, mas ela se dobrou diante da palavra de Deus. Oi, família, minha gata, legal. Essa meninada ali é gente boa demais, vocês sabem. Ainda vai quando estão dormindo. Gente boa demais. Aleluia. Ana tinha uma atitude em relação a Deus e ao próximo diferente de Raquel. Havia um desejo imenso de maternidade em Ana, assim como era o caso de Raquel. A grande diferença estava ligada à forma de lidar com essa situação. Apesar de ser insultada e humilhada por Penina, Ana não revidava, ela não se vingava. Será que esse negócio está valendo para a gente? Uma mulher espiritual, uma mulher que enxergava a situação como era necessário ser enxergada. Quando alguém te insulta, irmão, isso pode ser por vários motivos e nunca será um motivo bíblico. Se alguém te insultar, isso não será um motivo bíblico. Então você precisa relevar e entregar isso ao Senhor em oração, como Ana fez. Continuando, ela não buscou resolver a sua situação da maternidade a qualquer custo. Não buscou outras oportunidades em coisas que não agradavam ao Senhor. Antes, se pôs a buscá-lo. Em sua oração, identificamos outra diferença. Raquel queria filhos para si, para resolver o seu problema. Ana queria um filho. E se o Senhor concedesse essa bênção, ou seja, ela estava submissa à vontade de Deus, se Deus quisesse. Raquel disse: me dá filhos, senão eu morro. Ela exigiu. Ana não. Se for essa a tua vontade, Senhor, eu entregarei esse filho para o Senhor por toda a sua vida. E mais, como nazireiro, como consagrado, porque não passará navalha sobre a sua cabeça. Isso é criar filhos para a glória de Deus. Ana teve o seu pedido atendido. E é interessante que quando ela desmama essa criança, ou seja, muito novinha, talvez a idade do João, assim, ó, pequenininho, assim, a idade do João, talvez. Uma criança já desmamada, foi cumprir imediatamente o seu voto. Com 4 anos, uma criança judaica aprendia a ler no livro de Levítico. Aí você vai dizer: pastor, aprender sobre holocausto e sacrifício? Não, aprender sobre santidade. Porque o final do livro de Levítico é o código de santidade do povo de Deus. Ela aprendia sobre santidade, sobre o comportamento diante de Deus. Então, Ana pega essa criança, desmamada, nova, e leva essa criança para Siló, onde se encontrava o tabernáculo do Senhor. O nome dessa criança, Samuel, pedido de Deus. Olha para você ver a diferença de Raquel. Me dá mais um. Ana fala: pedido atendido da parte do Senhor. Você percebe a diferença do coração, da motivação verdadeira. Ela disse: eu vou entregar esse filho que eu tanto quero para o Senhor.
E o que significa entregar o filho para o Senhor? Levar os filhos para a presença de Deus é a melhor decisão na criação dos filhos. Ensinar, caminhar, deitar, mostrando a eles através das nossas atitudes como eles devem fazer nas mais diversas situações e desafios enfrentados ao longo da vida, e isso de maneira bíblica. Filho vai olhar o seu comportamento, não vai olhar e não vai fazer o que você fala. E aí, interessante que veio um pastor aqui no Brasil ministrar, o pastor Bill, tem 80 e poucos anos de idade, um senhor muito engraçado, tranquilão, assim, do jeito de ministrar, muito pedagógico, né? Ele repete as coisas 10 vezes. Aí eu entendi por que eu repito as coisas, não é porque eu estou ficando velho. Eu repito as coisas porque isso é ensino para vocês. O Bill falou isso. Pedagogia de Jesus. Glória a Deus por isso. Olha, muito obrigado. Glória a Deus. Agora eu estou apoiado em cima dessa palavra. Oh, glória. Então, irmãos, ele disse que estava andando com o pastor de uma igreja aqui em Belo Horizonte, onde ele veio ministrar. E ele falou assim: eu notei que esse pastor, ele é muito rapidinho no trânsito. Durante a ministração dele. Porque ele andou tão rápido que ele não deixou uma pessoa que queria entrar passar. E ele passou na frente dela e não deixou ela entrar no trânsito. E eu corrigi o pastor. Ele falou. Disse para ele que ele deveria ter deixado aquela pessoa passar. E ele disse que não ia deixar porque a pessoa é muito folgada, veio lá de trás e cortou o caminho, queria entrar na minha frente, eu não ia deixar ela passar. Você já pensou isso no trânsito uma vez? Legal. É isso, você precisa deixar outra pessoa passar, mesmo que ela seja folgada. Porque o testemunho cristão é seu, não é dela. Quem vai prestar contas ao Senhor é você. Aí o pastor percebe que foi chamado a atenção no meio da comunidade de fé dele, porque no trânsito ele não queria dar lugar a outra pessoa, mesmo que ele fez errado. O que você vai perder dando lugar àquela pessoa? Agora, o que você vai ganhar não dando? Coisa assim. Eu lembro da Mariana, minha filha, no carro. Nós saímos do Aba, uma sexta-feira à noite, curso de hebraico ou grego na época, né? E de repente eu saio com o carro, treino na Antônio Carlos. Entra um sujeito 10 horas da noite, sexta-feira, me dá uma fechada. Eu tive que puxar o carro para cá, puxar o carro para lá, ajeitar aqui, ajeitar ali. Eu estava andando devagar, sempre andando devagar mesmo. Consegui colocar o carro no eixo de novo. Aí eu falei, Senhor, abençoa essa vida. Ele deve estar com problemas. O salve, em nome de Jesus. Mariana falou comigo assim, eu já tinha mandado ele para outro lugar há muito tempo, eu não estou nesse nível ainda não. Ou seja, ela estava olhando para o sujeito ou olhando para mim? Para mim. Ela queria saber como pai qual era a minha reação. É assim que seus filhos vão te olhar. E os filhos estão pegando pesado com os pais daquela igreja. Teve um pai que me contou que o filho está gravando a mensagem do pastor. E chega em casa e fala assim, ô pai, você não vai brincar comigo, não? Ele ouviu a mensagem. Ele não pensa que é velho, não. Ele sabe isso. Bobo ele não é nada, né? Foi comigo. Então foi o Miguel, né? O Miguel gravou a pregação, chegou em casa. Ó, foi o Pedro. Chegou em casa e falou: papai, você vai brincar com a gente, não? Porque eu tinha falado há poucos dias aqui na pregação: brinque com o seu filho. Eles estão ouvindo a palavra. A professora chegou, foi pro Pedro ou pro Miguel? O Pedro também. A professora chegou e falou assim: tá vendo, Pedro? Você pode ir no banheiro de menina. Ele: não posso. Deus criou homem e mulher. Eu vou no banheiro de homem. Princípio para ser ensinado. Isso é criação, queda, redenção e consumação que está sendo implantado na mente dos nossos filhos. E isso é o que você precisa implantar no coração deles. Porque eles sabem quem eles são em Cristo Jesus. E isso glorifica o nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Qual a idade dele?
7 anos de idade. Eu estava fazendo os exercícios daquela paralisia. Aham. Aí era para fazer uma lista, né? De pedidos que ela queria fazer para Deus e tal. Aí ela falou assim: eu quero que o Senhor me busque. Aí eu falei assim: por que você quer que o Senhor me busque? Eu não quero nada. Não quero morrer queimado. É isso aí, tá vendo? Ou seja, ela entendeu a realidade de céu, não é? Ou seja, de absolução eterna e condenação eterna. Olha para você ver como isso é belo. Ela entendeu do jeito dela, não é? Ela entendeu do jeito dela. Mas o Senhor vai colocando isso no coração dos nossos filhos e mostrando a realidade da palavra. Pastor, Oi. isso é quando eles estão no carro comigo, eu ainda acelero um pouquinho, o Miguel fala: papai, não pode correr. É isso aí. É 60 km por máximo. Já é. Tá na placa. Então, precisamos mostrar diariamente a eles, aos nossos filhos, como a Bíblia ensina que devemos proceder diante da realidade apresentada no viver cotidiano. E Ana cumpriu muito bem o seu papel. Anualmente subia a Siló para levar uma nova roupa para Samuel e acompanhar o seu desenvolvimento. Essa sua atitude de acompanhar o seu filho e de estar ao seu lado trouxe também para Samuel e vai trazer para o seu filho, ao longo da vida, que nós temos um Deus que cuida de nós. Você vai mostrar para o seu filho, acompanhando o seu filho, que há um Deus que cuida dele em todos os momentos, mesmo quando nós pais não estivermos mais presentes. Ainda bem que os pais estão vivendo muito hoje, né? Eu que o digo. Meu pai está com quase 87. Minha mãe vai completar 80 agora, em junho. E eu quero que eles vivam até 120, que é o máximo que eu posso pedir pela vida. Mas eles não são o mais importantes da minha vida. E eles me deram direção pela Escritura, para que eu pudesse viver depois que eles partissem. Não crie os seus filhos para você, porque quando você estiver ausente, o que eles vão fazer? Pastor, eu vou lembrar aqui lembrei da Dani. A Dani era pequenininha também, devia ter uns 4, 6 anos mais ou menos. A gente chegando na igreja, eu e a minha mulher, a Márcia, a gente discutindo uma coisa fútil, né? Vira a Dani para mim e fala assim: vocês estão dando lugar ao diabo, sabe? Deus não está satisfeito com vocês. Olha só o que vocês estão fazendo. Subir bagulho, mas assim, em geral. Eu falei assim: nunca mais se esquece. Nunca mais você esquece. A palavra que você fala para o teu filho, ele não esquece. Aquilo que você faz, Isso acabou. Fica o resto da vida. essa Dani vai fazer 30 anos. A gente acabou de falar essa filosofia mundana, né? Que a gente não cria, a gente quer vir para o mundo. É uma grande mentira. A luz do evangelho é uma grande mentira. É verdade. A filosofia Errado. é diabólica, entendeu? Verdade. Você cria filhos para Deus. Cria filhos para Deus. Filhos para a glória do Pai. Glória a Deus. Entendeu? Então, conhecendo a Escritura, até preocupado com a vida eterna. Porque é uma vida eterna para se viver. Então, a gente quer realmente persistir na Sagrada Escritura ensinar, e aí você pode estar achando um pouco religioso, fanático, mas não é verdade, você tem que ver pela eternidade. É isso aí. E com a eternidade para ver, eternidade do céu e do inferno. Não é? Então, realmente, Nós precisamos direcioná-los para esse céu. isso. Verdade? Quando você fala, talvez, a Escritura para o mundo, é no sentido, às vezes, olha, você não tem o domínio, você é pai, mas tem seu limite. Não, todo o pai vai ensinar a Escritura. Isso aí. Ou eu não está errado. Mas mesmo o mundo tem que mundo lá, que é o mundo, o mundo pode estar nele. Não estarei. Entendeu? É tão interessante, Neto, você falando isso aí, eu lembrei de outra noite lá em casa. A pastora gosta de ver um jornal, eu fico acompanhando ela no jornal. Só que de vez em quando eu falo assim: mozinha, a inflação subiu a segunda vez no mesmo mês, né? Porque repete no outro jornal. Aí eu fico brincando com ela.
Aí ela tava vendo o jornal, você que é Bibiana também gosta de ver jornal, isso é coisa de mulher, né? Misericórdia. Aí tava lá vendo o jornalzinho dela, aí acabou o jornal, acho que foi da Band, não sei, da SBT, não sei. Aí a gente não assiste Globo em casa, aí nós mudamos de canal. Aí tava passando, acho que Rede Universo, acho que chama uma rede cristã, parece, se não me engano, passando um desenho chamado A Estrela de Belém. Interessantíssimo desenho infantil, mostrando uma, assim, claro que tem aquelas coisas que eles colocam, né, que não é bíblico ali, mas que não afeta a mensagem final da presença de Cristo. Então, os animaizinhos, todos, né, envolvidos para poder levar Maria para o lugar da manjedoura. Muito interessante o desenho. Então eu fiquei pensando, né, às vezes nós temos tantas possibilidades de mostrar para os nossos filhos coisas boas e nós deixamos nossos filhos na frente da internet, do WhatsApp, né, do celular, da televisão, de novelas, e não encaminhamos os nossos filhos para a verdade do Evangelho. E pastor, aí a gente tinha uma situação mais crítica, né? A gente vê pais acolhendo filhos, aquilo que é contra o Evangelho, contra a palavra, para agradar o filho, não saber quem é a pessoa para quem isso é eterno. Ô Beto, você falou um negócio assim fantástico. Vai ser cobrado. O nosso grande problema é o seguinte: filho não tem juízo. Vocês três também. Mostrando com os outros aqui também. Lá atrás também, do lado da Carminha lá. Filho não tem juízo. Eles não sabem. Eles não pensam com a cabeça. Eles pensam com as emoções. A palavra de Deus fala para a gente chegar a vara no nosso filho. Correção. Sabe para quê? Para fugir, tirar do coração deles a loucura, a estultícia, a falta de maturidade. Não é maldade, é maturidade. O filho não tem maturidade suficiente para tomar determinadas decisões. E nós precisamos intervir. Criação é assim que funciona. Então, Beto, é muito bem lembrado. Vou te contar o caso então da filha de John Piper, um dos maiores pregadores hoje da atualidade. É o homem que mais prega sobre a glória de Deus. A filha dele falou assim: ô pai, eu quero uma festa. Aí ele sentou e falou assim: pode não, minha filha. Ela falou assim: pai, mas todas as minhas amigas vão. Todas. Como assim? Aí o que aconteceu? Ele sentou com ela e falou assim: minha filha, deixa eu ler uma passagem de Hebreus para você. Portanto, deixando todo o peso e embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, deixemos tudo isso e corramos a carreira para nós proposta. Aí ele disse para ela assim: minha filha, o que essa festa vai contribuir para a sua corrida na caminhada cristã? Essa foi a pergunta que ele fez para ela. Ela pensou bem e desistiu. O impeditivo que nós damos aos nossos filhos não é por mal, é para o bem, para que o nome de Deus continue a ser glorificado por intermédio deles. Lembra, filho não tem juízo. Nós precisamos mostrar para eles o caminho, mesmo que eles fiquem tristes conosco. Meus filhos já ficaram tristes comigo várias vezes. E depois de muitos anos, já um pouco mais madura, a Mariana falou assim: com o pai que eu tive, você é uma excelente mãe. Era rigoroso? Era firme? Mas era extremamente amigo dos meus filhos. Amigo no sentido, não que eles me vissem como amigo, eles me viam como pai. Eu sempre fiz questão de ser visto como pai. Eu não sou amigo dos meus filhos, eu sou pai. É diferente. Mas eu brincava com eles, deitava com eles no chão, rolava. Eles pulavam em cima de mim e falavam assim: vamos pegar o papai. Eles vinham em cima de mim, eu ficava sentadinho, aí eu jogava um pouquinho para um lado, outro para o outro. Eles caíam assim para o lado, assustavam: vamos pegar o papai. E eu quase ia morrendo, né? Beleza, aquele gás todo, né? Exatamente. Então percebe que nós precisamos direcionar os nossos filhos. Eles precisam da direção segura da Escritura. Mesmo convivendo com os filhos de Eli, os sacerdotes que eram homens maus e ímpios,
que tiveram a sua vida ceifada de forma precoce pelo Senhor, ele não se contaminou, Samuel, e nem se deixou levar por influências tão destrutivas. A motivação da sua mãe o conduziu a uma vida de temor. Ana não queria um filho para a sua glória, mas o criou para que ele servisse a Deus e não a propósitos mesquinhos e egoístas. A maternidade, segundo Deus, precisa ser desenvolvida à luz da Escritura, que nos ensina que filhos são herança do Senhor, pertencem a Deus e foram criados por Deus para cumprir a vontade dele e não a nossa. Lembremos-nos de Jesus, que como Senhor de tudo, cumpriu a vontade do Pai. Que possamos conduzir os nossos filhos para a presença de Deus, através do nosso exemplo de uma vida de submissão e obediência à palavra de Deus e de compromisso com a família, cumprindo o nosso papel de criar filhos saudáveis, tementes e sábios para a glória de Deus. Depois de todo esse temor de Ana, o Senhor deu a ela vários filhos e filhas. Ana pediu um e o criou para a glória de Deus, e Deus deu a ela muitos outros filhos. Que possamos fazer pedidos certos, pedidos centrados na vontade de Deus e não na nossa, para que um único propósito se cumpra, que o nome de Deus seja glorificado na nossa família, em nome de Jesus. Amém? Oi? Eu que sempre minhas orações, sabe, desde muito, né, assim, encontrar a família aqui na frente, inspirações para Deus e Deus filhos, né? Eu não posso trazer o meu rapaz bonito para ela, não, mas temente a Deus. Amém. Precisa ser rico, precisa ser rico. Verdade. Temente ao Senhor. Temente ao Senhor. Não precisa ser sabedoria. Amém. O resto O resto é acréscimo. Esse negócio de beleza também é relativo. Vou contar um negócio pra você. Se você passar o olho nessa boca da igreja, você vê que é tudo meia boca mesmo. É tudo mais ou menos mesmo, irmão. Pode, ô pastor, eu quero Tom Cruise. Aqui nada, irmão. Você também é meia boca também, você também não é a Angelina Jolie. Conte com a misericórdia de Deus. Não é? Conte com a misericórdia. Não é verdade? A misericórdia de Deus não alcançou a minha esposa ali, tá vendo? É milagre. Já alcançou. Aleluia. Ô, Bia, eu vi uma foto sua no WhatsApp, assim, vestido fardado. Você era gente boa mesmo, rapaz. Você era bonita. Agora eu tenho certeza que a minha ia ser muito mais bonita que você quando era mais nova também. Deus tenha misericórdia de você, Beto. Aleluia. Tem de mim também. Pode ser. Irmão, pode encerrar.